Bom dia, irmãos. Vamos estudar hoje mais uma matéria, né? Não ela por completo, porque é impossível, né? Porque é bem amplo o conteúdo que nós temos, mas a gente vai colocar uma base naquilo que é a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? Podemos começar falando, eu sou inocente e ele foi considerado culpado. É como se tivesse um julgamento e a pessoa foi condenada e alguém aparece de repente, ei, não foi ele não, fui eu. Foi isso que Jesus fez por nós. Então, que Deus traga nessa manhã para nós o mesmo sentimento que houve naquelas pessoas que tiveram contato com Ele, que viram Jesus face a face. Nós hoje também temos contato com Jesus, mas através do Espírito Santo que está em nós. Mas que venha esse sentimento de gratidão por tudo que Ele fez, porque Ele levou tudo sobre si. E nós fomos considerados justos. Podíamos encerrar aí, né, a matéria. Mas abordar alguns pontos importantes dessa matéria, de maneira que a gente saia daqui realmente com uma consciência avivada de tudo que Jesus já fez por nós. E através do que Ele fez, o que nós podemos viver aqui nessa terra. Porque Ele não morreu só para irmos para o céu. Existe algo mais. Nós estamos nesse mundo e quando a gente aprende como a gente pode acessar esses ambientes, quando nós nos convertemos, várias salas são abertas para nós, através da nossa comunhão com Deus. Vários ambientes. E o ambiente de justiça é um ambiente poderoso, quando nós nos conscientizamos quem nós somos e o que nós nos tornamos em Cristo. Então, que essa consciência venha para nós. E a senha que Jesus usou, hoje a gente fala muito de senha, né? Senha de cartão, senha para entrar numa porta. A senha que Jesus usou, Ele próprio usou contra Satanás na tentação no deserto, está escrito. Está escrito. Então, tudo que nós vamos falar, que os irmãos já conhecem, quem é que não fez o rema ainda? Olha que bênção, né? Todo mundo já fez. É o que está na palavra, está escrito. Se Deus deixou escrito, então é verdade. Se é verdade, nós podemos nós podemos nos apropriar dessas verdades. Mas, muitas vezes, tem áreas, tem salas, que nós ainda não estamos entrando. Eu estou falando de mim, e você pode falar de você. A área que você ainda não conseguiu acessar, mesmo você sendo justiça de Deus. Tem áreas na nossa vida que a gente ainda não conseguiu acessar. Então, nós vamos ver essa manhã. A senha, então, está escrito. Você acessou essa senha, está escrito. Satanás, está escrito. Aí você tem que saber o que está escrito, né? Senão... Então, depois da senha, vem o conteúdo ao qual a senha se refere. Aí é cada um com as suas dificuldades, com as suas demandas, com seus desejos, sonhos, que cada um tem. Todos nós temos nossos sonhos. Então, a sala que Jesus conquistou para nós, que é a sala de justiça, nós somos justiça de Deus, nessa sala nós não precisamos esperar. Já viu quando você vai no médico, que você fica esperando? Ainda não é a sua vez, e aquele médico demora. Nessa sala da justiça a gente não precisa esperar. É de imediato. Basta uma conexão com Ele e você acessa aquela sala. Isso é como você misturar o leitinho na água, é instantâneo. Então, nós somos atendidos. Aliás, nós já fomos atendidos. O que precisa é a nossa fé, fazer com que aquilo que nós já fomos atendidos se manifeste aqui no natural. Nós somos justiça de Deus. Jesus já alcançou tudo para nós. Ele está assentado à direita do Pai. Não é assim que diz lá em Efésios? Ele está assentado à direita do Pai e nós estamos com Ele. Nós estamos com Ele. Então, a compreensão dessas verdades, nós vamos nos apropriando dessas verdades. E nós vamos
entrando em ambientes diferentes. Cada vez mais nós vamos acessar. Então, não é comum o que vamos ver hoje. Por exemplo, quando a gente entende que nós não somos espectadores somente. Nós não somos espectadores. Você não veio aqui assistir uma aula, você veio aqui participar de uma aula, porque você sabe coisas, você tem insights aí do Espírito que eu não tenho. Então, nós viemos participar. Por um acaso, eu estou aqui à frente, transmitindo. Mas o Espírito Santo pode chegar para você aí, o que eu estou falando, e o Espírito Santo trazer coisas novas. Porque nós não somos espectadores, nós somos participante. E nós temos, por sermos justiça de Deus, eu vou chegar no momento em que vamos falar especificamente do que é justiça. Mas nós temos boas novas para esse mundo. Nós temos. O mundo não tem boas novas. O mundo tem o ordinário, ou seja, aquilo que acontece na ordem natural das coisas. Mas nós temos o extraordinário, aquilo que acontece fora da ordem natural das coisas. Então, nós temos boas novas para esse mundo. E tem algumas situações que se levantam contra os justos. Não tem situações que a gente fica indignado? Tem situações que a gente fica indignado. E levanta mesmo uma indignação dentro de nós, porque são coisas que vêm para dizer aquilo que nós não somos. São coisas que se levantam para dizer aquilo que Deus não fez por nós e nos colocar aquém daquilo que Deus planejou para nós, não além. Situações que se levantam, que nós precisamos nos indignar, pois querem nos colocar abaixo daquilo que Deus planejou para nós. E Deus tem planos de paz e não de mal. Qualquer coisa que acontecer de ruim, foi Deus que fez? Não. Não veio de Deus. Então, se não veio de Deus, tem que sair. Porque tudo que eu podia ter feito de ruim, Jesus já levou. Ele já pagou. Ele já levou na cruz. Ele foi aquele que tomou as minhas dores, tomou os meus pecados. Ele levou tudo. Sabe o que é uma pessoa levar uma surra a ponto da carne sair do lugar e ficar com os ossos expostos? Isso não é nada perto de carregar o mundo nas costas e o pecado. Isso não foi o maior peso que Jesus levou. O peso maior foi ele ter se tornado pecador. Ele se tornou um pecador no meu lugar e no seu lugar. Porque ele deixou a sua glória, não é assim? Ele deixou a glória e se fez homem. Então, o maior peso que ele levou, que fez ele ficar angustiado, porque ele sabia que o Pai ia se retirar. Então, Jesus, nós não podemos aceitar coisas que Jesus não fez por nós. Ele fez tudo por nós. Não somos o que as circunstâncias apontam. Às vezes passamos por situações que dizem, você é falido, você é doente, você é tímido, você é... várias coisas que os irmãos podem relacionar aí de coisas que o mundo diz que nós somos. Somos exclusivos, somos santos, somos redimidos, herdeiros e já possuímos frutos, porque Ele veio habitar em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em vós. Jesus falou, eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Então estamos na era do Espírito. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando dentro de nós. Amém? Então a morte de Jesus não é só para irmos para o céu. Coitado de nós, se fosse só para isso. Ela se torna em vão, a morte de Jesus se torna em vão quando já o aceitamos, somos justiça de Deus e ainda não desfrutamos de tudo. Então a morte de Jesus não é só para irmos para o céu. Ele morreu para que a gente tenha vida e vida em abundância, aqui nesse mundo. As adversidades vão chegar, mas elas vão ter que sair, porque Jesus morreu não só para irmos para o céu, mas para vivermos uma vida aqui que
identifique, que mostre a glória de Deus na nossa vida. Se nós vivermos aquém daquilo que Deus planejou, o mundo não vai ver a glória de Deus. Por que Moisés descia do monte e o rosto dele brilhava? Tudo bem que aquela glória desvanecia com o tempo, mas por quê? Contato com Deus, contato com a presença. Ele tinha que ter aquele contato, aquele momento. Nós já estamos com Ele. Então a glória de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Se o problema vem, as pessoas ao nosso redor têm que falar assim: nossa, como que ela passou por aquilo e venceu? É Deus na nossa vida. Nós vamos glorificando a Deus assim. Lá em Êxodo 12, 5, eu vou usar o meu celular aqui para abrir o texto, mas de repente pode ser que lá no meio da aula a gente tenha que pedir alguém para ler, porque ele não carregou, ele me enganou. Hoje ele não carregou. Vamos ver, Êxodo 12, 5. Diz assim: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Esse cordeiro aqui está falando quando o povo ia sair do Egito, na última praga, que foi dos primogênitos. Falando para o povo passar o sangue do cordeiro nos umbrais. Estão lembrados dessa passagem? Então, teria que ser um cordeiro limpo, sem defeito. Jesus se entregou como cordeiro limpo, sem mancha, para celebrarmos a vida. Então, quando Satanás olha para nós, ele vê o sangue nos umbrais da nossa vida. Ele vê o sangue. Nós precisamos estar sempre nos lembrando que o sangue já foi derramado, o cordeiro limpo, sem mancha, sem defeito. Então nós podemos sim passar por essa vida e o maligno não nos tocar. Por quê? Aquele povo que estava dentro das casas, guardados ali, eles eram o povo escolhido de Deus, era a nação santa, eram os hebreus, hoje os judeus. Mas se eles não passassem o sangue nos umbrais, eles iriam perecer, não iam? Eles iriam perecer. A mesma coisa nós, somos justiça de Deus, mas se não nos apropriarmos disso, podemos perecer. O povo era o povo escolhido? Era. Nós somos exclusivos, somos nação santa, raça eleita? Somos. Mas se não vivermos com a consciência de que somos justiça de Deus e andarmos nessa justiça, vamos perecer. Vamos para o céu? Vamos, mas vamos perecer aqui. Então essa consciência de justiça precisa estar bem viva no nosso coração, e o nosso coração traz para a nossa mente, né? Assim nós somos salvos, mas precisamos andar em justiça. Nós vivíamos alheios à vida de Deus, mas em Cristo fez a ponte entre Deus e o homem. Em Cristo fomos unidos novamente. Agora somos justiça de Deus. Diga comigo, eu sou justiça de Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 14 a 21. Pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14 a 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, mas para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele quem?
Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra está dizendo, está escrito. Então, quando alguma situação chegar, nós vamos dizer, está escrito, eu sou justiça de Deus, porque aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que em Cristo eu fosse feita justiça de Deus. E o que é andar em justiça? É andar em provisão, é andar em saúde divina, é andar em paz, é andar em alegria, é andar sem adversidades? Não, porque estamos nesse mundo, no mundo tereis aflições, mas a Bíblia não diz que as aflições vão permanecer, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Ele está em nós, nós também vamos vencer. Então, a consciência de justiça, a morte de Jesus, nós vamos entender que foi uma morte substituta. A morte de Jesus é uma morte substituta. Ele morreu em nosso lugar. Então, a morte dele é uma morte substituta. É a minha morte. Todos morreram. Ele se identificou conosco. Como que ele se identificou conosco? Porque ele veio viver nesse mundo. Deus veio em carne. E ele se identificou conosco, porque ele, aqui nesse mundo, ele viveu tudo o que nós vivemos. Ele passou fome, ele passou frio, ele foi maltratado, ele foi traído. Jesus passou, ele sofreu tentações, passou tudo o que nós passamos. Qualquer coisa que você passe nesse mundo, você não pode falar assim, Jesus, isso você não passou. Não. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu passo. Então, ele conhece, ele tem conhecimento profundo do que é ser humano. Por isso, ele está à direita do Pai. Ei, isso não. Livra a irmã Penha disso, porque eu sei o que ela está passando, eu já passei. Ele fala com propriedade. Então, ele se identificou conosco. Ele se identificou tanto que nos deu a sua condição. Nós passamos a ter uma nova consciência. Nós somos seres espirituais. Ainda habitamos num corpo, mas somos seres espirituais. A Bíblia fala que estamos assentados com Cristo. Onde Ele está, nós estamos com Ele. Então, nós somos seres espirituais. Ainda estamos ocupando esse vaso. Ainda estamos ocupando esse vaso. A nossa nova condição é essa, de uma nova consciência, somos seres espirituais, o nosso espírito foi recriado e nós temos essa consciência de que somos filhos de Deus. Em Romanos 8, 16, 17, diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Nos identificamos no seu sofrimento, porque tudo que nós passamos, Ele passou. Nos identificamos no seu sofrimento, mas na sua glória também. Tudo que Jesus levou na cruz era nosso. Eu fico imaginando, às vezes, não sei se você já parou para pensar, como era o mundo sem a presença do Espírito Santo. Naquele período, quando terminou Malaquias, até chegar o nascimento de Jesus na plenitude dos tempos. Como devia estar esse mundo? Hoje eu ouço pessoas falando assim, esse mundo está perdido, está de cabeça para o ar. Está mesmo. Porque nós hoje temos a internet que traz as notícias muito rápido para a gente. É quase que imediato. Naquele tempo, as notícias não corriam assim. Mas havia maldade? Havia. Havia imoralidade? Muita. E nós hoje, a Igreja de Cristo, temperamos esse mundo. Porque onde você mora, o seu vizinho pode estar cometendo todo tipo de atrocidade, mas você não. Onde outro crente mora, o vizinho, a vizinhança, o bairro pode ser perigoso, mas ele não. Então, a Igreja de Cristo tempera esse mundo. Onde nós estamos, tem de haver um tempero, nós somos o sal da terra. Então, nós somos herdeiros de Cristo, com Ele sofremos, com Ele também
fomos glorificados. Olha, as chicotadas, os pregos, a coroa, o túmulo, era tudo nosso. Nós íamos morrer e ir para o inferno. Ele morreu e foi para o inferno. Só que o Espírito, o poder do Espírito resgatou ele de lá. Porque era para nós ficarmos lá. Ele foi e foi resgatado pelo poder. Esse mesmo poder que resgatou Jesus do inferno está em mim e em você. Amém? Esse mesmo poder está em mim e em você. Mas quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Nós já ressuscitamos. Nós já declaramos ao mundo que morremos para este mundo e nascemos com Cristo. A vitória dele passa a ser nossa. Aquilo que ele conquistou passa a ser nosso. Recebemos todos os princípios que ele deixou para nós. Nós recebemos. A diferença é que nós temos o livre arbítrio. Podemos escolher andar em justiça ou não. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço crentes que não acessam determinadas salas. Não acessam. Não vivem a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E são murmuradores, reclamadores, estão se deixando levar pela circunstância. Mas a igreja está aqui para isso, para nos alertar. A igreja existe para nos ensinar e para aperfeiçoamento dos santos. Amém? Nós estamos aqui para aprender. A vitória dele passa a ser nossa. Em Colossenses 2,14, olha o que diz a palavra. Nós vamos usar bastante a palavra, porque é nela que nós vamos encontrar ensinamento e princípios para a nossa vida. Olha o que diz Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Essa é a base legal para a justificação. Ele cravou na cruz. Cravou na cruz tudo o que era contra nós. Cancelou o escrito de dívida. Ele cancelou. Eu penso, tá, irmãos? Está escrito na Bíblia, não. Que quando Satanás viu Jesus sendo crucificado, ele ficava assim, venci, né? Venci, agora sim, agora esse mundo vai continuar do jeito que era, e eu vou acabar com todo mundo, e o meu buraco lá vai ficar cheio, né? Mas quando Jesus ressuscitou, ele ficou, agora eu estou perdido. E quando Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronto, agora vai surgir um povo aí que não vai me dar sossego, que vai ficar no meu pé, que não vai aceitar as mazelas que eu colocava. Esse povo não vai aceitar. E assim foi, né? E assim é conosco até hoje. Não podemos aceitar. Como acessar essa justiça? Como acessar essa justiça de Deus? Paulo diz assim, em Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como que nós vamos manifestar essa justiça? Como que nós vamos deixar transparecer essa justiça que nós somos a justiça de Deus? De fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Cada vez que você declara a palavra, cada vez que você vive através da palavra, você está declarando a justiça de Deus na sua vida. É de fé em fé. Então, acessar essa justiça é de fé em fé. Através da nossa fé, que é a vitória que vence o mundo, nós vamos acessar cada vez mais essa sala da justiça. E vamos viver em alegria, em paz, em provisão, em santidade, em saúde divina. Nós vamos viver todas esses benefícios que tem os que são justiça de Deus, que vão ter muito mais no céu, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos disso. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós temos necessidades.
A Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória. Supre de quem? A Bíblia diz, se alguém disser a este monte, se alguém disser. Então nós precisamos de fé em fé, crendo todos os dias. Senhor, haja o que houver, os meus olhos estão postos em Ti. Haja o que houver, eu creio em Ti. Pode, como diz alguns aí, dar o sangue na canela. Eu creio em Ti, não vou desistir, eu creio em Ti. E declarando a palavra, e crendo nos princípios e cumprindo os princípios da palavra. Só crer não adianta, nós precisamos cumprir os princípios. E aí a gente vai acessar plenamente. O fato de Deus vir em forma de homem legalizou a justificação. Por quê? Deus podia ter feito assim, anjos, 2/3 dos anjos descem e acaba com essa farra lá embaixo. Não podia? Ele não poderia ter livrado Jesus da cruz? Podia, mas Deus é um Deus que age na legalidade. Quer ter provisão? Vá trabalhar e agir com honestidade. Quer ter saúde? Cuide da sua saúde. Legalidade. Quer ter paz? Não espalhe vento. Não espalhe contenda. Mas o que é que nós podemos ter a partir do momento que a gente não espalha aquilo? Então, nós precisamos agir dentro de uma legalidade. Jesus veio através de uma mulher. Deus é um Deus legal. Ele faz milagres? Faz. Mas, na maioria das vezes, nós recebemos benefícios, nós somos abençoados através de uma legalidade. Deus não vai dar provisão para um preguiçoso, né? Para uma pessoa que toma, às vezes, 3 litros de Coca-Cola por dia. Deus não vai dar saúde. Então, existe uma legalidade para nós acessarmos essa sala da justiça. Amém? E para que Jesus veio, Ele também legalizou a situação. Ele é Deus de milagres? Sim. Mas nós, a Igreja de Cristo, não vivemos de milagres. Eita! Milagres são eventos. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós não vivemos de milagre. Se o crente viver de milagre, tem alguma coisa errada. O milagre são eventos, coisas pontuais que Deus fala assim, eita, agora eu vou agir. Pá, chegou na impossibilidade dele. Mas nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então nós podemos receber um milagre? Sim, é bíblico. Mas nós já somos abençoados. Então, nós não somos caça-milagres, vamos caçar milagre por aí. Não, nós somos abençoados. Vamos crer nos princípios, praticar e nós vamos receber. Justiça, o que é justiça? É um estado de aceitação, só pela fé, dom gratuito. Justiça é um estado de aceitação. Eu aceito que eu sou justiça de Deus. Eu não valia nada, eu era pecador, mas Jesus morreu por mim, e agora eu passei para um outro ambiente, eu sou justiça de Deus. Então eu quero saber o que é essa justiça. Em Romanos 5:12, 5:1-2 primeiro, olha o que diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus. Vai lá para o 12, Romanos 5:12. Olha o que diz. Portanto, assim como por um só homem, entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte, assim também a morte passou a todos os homens, certo? Um pecou e contaminou todos os homens, porque todos pecaram a partir de Adão. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
Todavia, diga comigo, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, Adão pecou, morreram muitos. Muito mais, diga comigo, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Um pecou, contaminou todos. Jesus morreu, a graça abundante sobre muitos, não sobre todos, porque é quem o aceita. A graça do Senhor Jesus sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça de Deus, a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, transcorre de muitas ofensas. Todos éramos ofensores, todos éramos pecadores. A graça de Deus transcorre de muitas ofensas para a justificação. Uma ofensa contaminou muito. Muitos ofensores, um salvou. Um morreu na cruz. Amém? Justificação, então, é mudança de posição. O ofensor é colocado na posição de justo. Era ofensor, agora é justo. Justificação é, primeiramente, subtração. Quem sabe fazer uma continha de subtração aí? 2 menos 1, 1. Né? Subtraiu 1. Justificação, primeiramente, é subtração. Cancelamento de pecados. Vida menos pecado, justo. Vida menos pecado, justo. Então, justificação é primeiramente cancelamento de pecados, é subtração. Depois, justificação é adição. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Então, primeiro, justificação é subtração. Vida menos pecado, justiça. Mas depois, justificação é adição. Imputação de justiça e liberdade. Agora tirou o pecado, coloca justiça, liberdade, livre em Cristo, espírito recriado. É a adição, adicionou coisas na nossa vida. Nós vemos lá em Jó, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Para mim, Jó 9:2. Alguém lê para mim, eu não coloquei aqui. Jó 9:2. E depois alguém lê Atos 16:30. Pode ler um em seguida do outro. Pode ler. Jó falando assim, na verdade, sei que é assim. O sofrimento que ele estava passando, eu sei que é assim. Como que eu vou me justificar diante de Deus? E o Atos 16:30, o que é que diz? É o carcereiro, né? E agora, vocês estão livres, o que eu devo fazer? Então, ambos, tanto Jó quanto o carcereiro, com uma postura de que tinham que fazer algo. Tinham que fazer algo para ser salvo. O que eu faço? E olha que, no tempo de Paulo, o evangelho já tinha sido anunciado, Jesus já tinha sido crucificado, ressuscitado. Então, eles estavam com aquela postura nesses textos. Mas hoje nós sabemos que nós não precisamos fazer nada para sermos justos. É só pela fé em Jesus. Você crê que Jesus morreu para te salvar? Ah, creio. Pronto. Mas é simples assim? Não, eu tenho que dar não sei quanta cesta básica. Não, nós temos que dar sim, porque nós temos que fazer boas obras. Mas não é isso que vai nos salvar. O que nos liberta, o que nos faz justos, o que faz o juiz bater o martelo. Livre, justificado. Agora você vai ser preso no lugar dele. É Jesus. Jesus que fez isso por nós. Amém? Em Romanos 1, 16, 17, voltando lá, diz assim, Romanos 1, 16, 17. Visto
que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, é pela fé. Como é possível mudar de condição, de posição, para ser justo diante de Deus? É pela fé. É pela fé. Aí depois que a pessoa tem fé, ela começa a perceber algo por dentro. Eita, agora eu não posso mais fazer isso. Agora eu não posso mais fazer aquilo. Eita, isso que eu fazia. É pela fé que o ambiente de justiça vai chegando. É pela fé que você vai construindo esse ambiente de justiça. Justificação pela fé sempre foi o plano original de Deus. Abraão, Jesus não tinha vindo. E ele foi justificado pela fé. Você vai ter um filho, eu creio. E ponto final. Ele creu naquilo que Deus falou com ele. Ele foi justificado pela fé. Antes de Jesus, o homem tentava se justificar por obras, fazendo, levando holocaustos, sacrificando animais. A lei, ela era considerada um instrumento de justificação. Um ano passava, a pessoa fazia tudo que dava na cabeça. Chegava o dia da expiação no templo, levava um animal, aí o sacerdote entrava, sacrificava, pronto, ó, seu pecado está perdoado. Ai, graças a Deus, vou embora. Aí voltava para a mesma vida de sempre. Nós viemos à igreja, não podemos sair e voltar para a mesma vida de sempre, porque já fomos justificados. Fomos justificados. A lei só apontava pecados, não limpava o coração. A lei apontava, você fez isso, então traz um cordeiro. Você fez isso, é pouquinho, traz uma pomba. A lei apontava o pecado e a pessoa vinha e se sentia livre. A lei veio, por que Deus instituiu a lei? Você pode falar assim, por que Deus instituiu a lei? Para normatizar comportamentos. Por quê? O povo estava sem disciplina. E agora, com a presença de Moisés, quando Deus estabelece a lei, o povo sabia que se não cumprisse, o que aconteceria? Morria. Se não cumprisse, era penalizado. Então o comportamento do povo foi normatizado, não porque era limpo por dentro, mas porque ele tinha medo. Ele tinha medo, porque ele sabia que se não cumprisse, algo ia acontecer. Lembra aquela história de Acã, que Deus falou, olha, vocês vão tomar a cidade de Jericó, mas não peguem nada para vocês. Tudo pertence, né, ao Senhor, ao templo. E Acã pegou e escondeu. Ele sabia que era errado, porque a lei já tinha normatizado aquilo. E o que aconteceu com ele? A terra abriu um buraco e toda a família dele caiu naquele buraco. E morreu. Então, assim, a lei, ela trouxe disciplina. A lei normatizou o comportamento. Hoje, nós não precisamos da lei, nós cumprimos a lei. O que a lei manda? Não matarás, não roubarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Isso é a lei. Nós cumprimos a lei, mas não é a lei que nos limpa. O que nos limpa é o Espírito Santo, que nos motiva a cumprir. Eu não vou matar, eu não vou roubar, não vou mexer numa coisa que não é minha, porque existe uma consciência de justiça. Existe uma consciência cristã que nos motiva e nos leva a cumprir a lei. Então, a lei não foi abolida. Nós vamos cumprir a lei. Tudo que Deus falar na palavra, nós vamos cumprir. Exceto aquelas coisas que eram tradições da região, do povo, várias coisas que envolvem alimentação, roupas e tal. Mas o básico dos 10 mandamentos nós vamos cumprir. Por quê? Porque nós temos a consciência. Nós não podemos fazer porque nós vamos manchar a glória de Deus. Amém? A lei veio então para normatizar. Uma fita métrica, eu até trouxe uma fita métrica, eu ia pedir a irmã Penha para trazer um termômetro. Se você medir isso daqui, olha, com uma fita métrica, vamos supor que dê 50 centímetros, 60, acho que 50, né? Ela vai trazer para você a medida. Olha, esse púlpito tem tantos centímetros, mas ela não tem o poder de aumentar o púlpito. Não adianta você esticar a fita aqui, que ele não vai crescer. A fita vai só apontar a medida. A fita métrica, então, ela vai só medir
Ela não tem poder de aumentar. Uma balança, você vai pesar na balança. A balança vai dizer quanto você mede, mas ela não tem o poder de diminuir. Ah, se tivesse, né? A pessoa ia subir na balança, pronto. Mas ela não tem o poder de diminuir o seu peso. A balança só determina o peso. A lei era assim. A lei só conscientizava do pecado. A vinda de Cristo, então, veio para operar mudanças na relação de Deus com o homem. Deus com o homem. Agora, Deus, Ele sabe, sempre soube, que nunca precisaria daquilo, de lei, se o homem não tivesse pecado lá atrás. Se Adão não tivesse pecado, o relacionamento de Adão com Deus ia seguir naquela construção. Todos os dias Deus visitava Adão, né, ao meio-dia, na viração do dia, para conversar com Adão e trazer instruções, porque Adão tinha acabado de ser criado. Então Deus ia ensinar e ele ia expandir o reino dele, as pessoas, ele ia se multiplicar e ia avançando sobre o mal que já estava aqui. Mas Adão era um ser espiritual. Então, Deus sabia que não precisava daquilo. Mas já que houve o pecado, precisou dessa normatização, dessa regulamentação do comportamento. Então, a vinda de Cristo mudou isso. Agora é pelo que você é por dentro. Agora não é porque você cumpre ou faz determinadas coisas. É por quem você é. Eu vejo o seu interior. As pessoas podem ver o exterior, mas eu vejo você por dentro. E eu sei quais são as suas limitações. Deus sabe quais são as minhas limitações. Nós, para Deus, não conseguimos maquiar. Não conseguimos. Para Deus, nós somos transparentes. Para as pessoas, principalmente no domingo, que coisa boa. Vem para a igreja, pega a Bíbliazinha, põe embaixo do braço, tudo cheirosinho, bonitinho. Mas Deus sabe quem nós somos. Deus sabe as áreas que nós precisamos mudar, as áreas que nós já avançamos, que nós já estamos bem, já conseguimos dominar. Então, isso tudo é a justificação, é o processo de santificação que existe dentro da justificação. A vinda de Cristo, então, operou essa mudança, nesse relacionamento com Deus. Agora não precisa nada no meio. Já fomos inocentados, somos inocentes, fomos justos, justificados por Cristo. Então, agora é eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus. Já viu aquela pessoa que fica o tempo todo, ora por mim, ora por mim. Não, é eu e Deus. Você pode orar por mim, eu posso orar pela irmã Penha, ótimo, isso é bíblico. Mas eu e Deus, eu posso acessar, por ser justiça de Deus, eu posso acessar o meu Deus a hora que eu quiser. Uma nova dispensação, nós estamos na nova aliança, uma nova dispensação, uma nova fase, uma fase em que nós podemos dizer assim, eu costumo sempre, e está acabando, durante séculos foi impossível aniquilar pecados, mas com Cristo Deus revelou um novo e vivo caminho. A fonte da justificação é a graça de Deus. A graça é favor imerecido. Não incorre de dívidas, incorre de favor. Não é porque eu mereci, é porque Deus quis, Deus me ama. Deus ama você, é porque Ele nos ama. Nosso serviço cristão não é pagamento, mas é para expressar a nossa gratidão pelo que Deus fez. É para expressar a nossa gratidão. A lei em si não tinha poder para salvar, assim como o termômetro não tem poder para baixar a febre. Ele só tem o poder de dar a medição da febre. Os judeus exaltaram a lei, exaltam até hoje, né? Ainda exaltam a lei, e pensavam e pensam que ela poderia e pode justificar alguém. É um plano. A justificação pela lei é um plano baseado no mérito, meritocracia. Você faz, você tem. Você não faz, você não é nada. E nesse período que eu disse, de Malaquias a Mateus, o ser humano era considerado nada. Só quem era importante era quem estava no império. O ser humano comum era considerado nada. Não havia respeito, não havia humanidade.
Somente com a vinda de Jesus é que o amor veio junto, o amor, a graça e essa presença do Espírito Santo foi inundando aquele ambiente, aquele espaço ali no Oriente Médio, foi se espalhando até chegar a nós. Então, nosso serviço cristão é em gratidão àquilo que Deus fez por nós. Amém? Nosso perdão está fundamentado na mais rigorosa justiça. A pessoa está presa. Eu conheço várias pessoas que estão em regime de prisão, pessoas que cometeram crimes hediondos, que nem o sol pega. E eu vejo que aquilo ali é nada perto do que Jesus passou. Elas estão sofrendo? Estão. Mas ainda assim, perto do que Jesus passou, é nada. E eu vejo também pessoas presas com sentenças muito longas, mas que se tornam livres dentro da prisão. Se tornam livres. Por quê? Porque o espírito é recriado. Aí vem alegria, vem paz, vem condição, sabedoria para combater aquelas adversidades, para desfazer as obras de Satanás e rasga o escrito de dívida. Amém? Glória a Deus. Somos filhos de herança ilimitada, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros. Eu penso que seria muito incoerente, para não dizer cruel, se o plano da salvação fosse somente para aguardarmos o céu. Seria incoerente com a palavra e seria cruel conosco. Nós íamos ficar nesse mundo sofrendo nas mãos de Satanás. Mas um dia eu vou para o céu, um dia eu vou para o céu. Não, irmãos. Seria incoerente e cruel conosco. A justiça de Deus, nós somos justiça de Deus. Esse plano de salvação é para que nós, através da fé, possamos trazer o céu para a terra. O céu para a terra. O céu para a terra, na área que a gente está precisando. O céu para a terra, para aquele que está ao nosso redor. Amém? Então, não podemos permitir que através do meu comportamento e do seu, nós possamos fazer da justificação um plano de crueldade. Se nós passarmos a nossa vida inteira nas mãos de Satanás, sofrendo os ataques e não nos impondo, e não nos colocando em posição de justiça, nós vamos transformar o evento da cruz um momento muito cruel para nós e para Jesus. Sofreu à toa. Então não é assim. Nós ficaríamos expostos às trevas. Jesus trouxe vida e vida em abundância. A posição de justiça nos faz mais que vencedor. Mas irmã, eu estou passando isso, passando aquilo. Vai passar. Vai passar. Eu tenho esse livro aqui, irmãos, é um livro que eu trago comigo assim, com muito carinho, porque é um livro de estudo muito bom. Não sei se alguém conhece. Mas tem uma história aqui que ele conta de um trem. Em uma viagem, o trem representa o meio de alcançar determinado destino, não é assim? Você está numa viagem de trem, você tem um destino. Ninguém pensa em morar no trem. Antes, preocupa-se tão somente em chegar ao destino. Ao chegar a esse destino, deixa-se o trem, certo? Chegou no meu destino, deixa o trem. A lei foi dada a Israel com o propósito de conduzi-lo a um destino. A lei foi dada ao povo com o propósito de conduzi-lo a um destino. E esse destino é a fé na graça salvadora de Deus, que Jesus vindo, os judeus iriam crer, e os judeus iam falar de Jesus, né? Esse era o destino. Mas ao aparecer o Redentor, os judeus, satisfeitos consigo mesmos, fizeram o papel do viajante, que ao chegar ao destino, recusa-se a sair do trem. Embora o condutor lhe diga, estamos no fim da viagem, os judeus recusaram-se a deixar as poltronas do trem da antiga aliança. Muito embora o Novo Testamento lhes assegurasse que o fim da lei é Cristo e que nele cumpriu-se a antiga aliança. Então, nós já descemos desse trem. Já descemos
e já estamos no nosso destino. O nosso destino é viver a plenitude. A Bíblia diz assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Por quê? Quando Jesus nasceu, havia algumas coisas que estavam preparadas para ele. Uma delas, os judeus eram guardiões da lei. Foi importante isso, porque a lei era de Deus e os judeus guardaram a lei. A segunda, os romanos tinham construído uma teia de estradas, pavimentado, uma teia de estradas ao redor de Roma. Terceiro, os gregos estavam num período cultural que eles ficavam assim: quem sou eu? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Então, 3 situações: as estradas prontas, a lei guardada pelos judeus, que eles foram usados por Deus para guardar a lei, e o questionamento dos gregos cultos, um povo super culto que ficava se questionando: de onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem nós somos? Não sabiam, porque o silêncio de Deus por 400 anos. E aí, Jesus nasceu nesse tempo. Por isso que a Bíblia fala, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ele tinha respostas para os gregos, ele usou a lei e ele tinha estradas para andar. Por isso que hoje, às vezes eu ouço pessoas falarem assim: eu queria ter nascido naquele tempo, eu queria ter nascido não sei quando, o dia de hoje está muito difícil. Irmãos, nós nascemos na plenitude dos tempos. Nós estamos no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, para mostrarmos ao mundo, para exalarmos a glória de Deus através de uma vida na sala da justiça. Que Deus nos abençoe para nós sermos, conhecendo as doutrinas da Bíblia, de Meyer Peirman, sei lá como é que fala. Então, estamos na plenitude dos tempos. Você não nasceu na hora errada, você nasceu no tempo certo. E é nesse tempo que nós vamos mostrar ao mundo que nós fomos justificados, que Cristo tem o poder de nos unir a Deus e vivermos uma vida plena aqui. Amém? Obrigada, irmãos.